Protestos dos caminhoneiros entram no 10º dia. As manifestações continuam nas rodovias pelo país, mas o governo garante que não há mais bloqueios. Só há motoristas sendo ameaçados e agredidos. Desce! Desce, cabra safada! Desce! Combustíveis e alimentos voltam a chegar às cidades, mas grande parte do transporte de carga ainda precisa de escolta. Ministro da Fazenda diz que foi mal interpretado e recua na alta de impostos. Em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. Ministros do Supremo condenam por unanimidade o deputado Nelson Meurer, primeiro político com foro privilegiado, julgado na Operação Lava Jato. Mistério na Ucrânia. Jornalista que fazia oposição ao presidente russo Vladimir Putin é encontrado morto. E os segredos de Tite na hora de escalar a seleção para o amistoso contra a Croácia. Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Hora 1 desta quarta-feira, dia 30 de maio, já está no ar para você. O IBGE divulga hoje, gente, o resultado do PIB do primeiro trimestre. E a expectativa não é nada boa, tá? Muitos analistas apostam numa retração. A economia brasileira teria encolhido nos 3 primeiros meses do ano. E esse dado, se confirmar, a retomada, do crescimento do país, tão alardeada pelo governo Temer, estaria então interrompida. A situação pode piorar, no segundo trimestre, já que todos os efeitos danosos, da greve dos caminhoneiros vão contaminar os números desse período. Bilhões de reais deixaram de circular nesses dias de paralisação, 10 dias de paralisação. E segundo o resultado negativo, pode sim jogar o país de volta à recessão. Uma notícia que ninguém gostaria de ouvir, claro. O que todo mundo quer ouvir nesta quarta-feira, que tem cara de sexta, é o que vai acontecer na previsão do tempo, de norte a sul do nosso país. Independentemente do seu planejamento, vai ter uma pausa para muita gente já a partir de hoje. Foi uma semana super estranha, atípica, mas enfim, vem aí o feriadão, sim. Daqui a pouco quem vem aqui também com todas as informações da previsão do tempo para vocês é a Isabela Camargo, tá? O papo hoje é bem detalhado, por causa da expectativa, então, de uma pausa, até do sofrimento, até das filas, até da demora, agora no feriadão. Já o nosso papo, então, daqui a pouquinho, ok? Agora aqui a gente vê a movimentação em algumas capitais, também já te passo as temperaturas, vamos ver juntos? Nosso giro começa em São Paulo para dizer que São Paulo tem uma quarta-feira com temperatura amena na madrugada. Já não tá tão frio assim, 16 graus agora. Boa quarta-feira, paulistanos! Ótimo meio de semana para você que está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro começa com 20 graus. Agora o bom dia é para os mineiros. Em Belo Horizonte, friozinho agora, de 12 graus. Passamos agora por Brasília. Brasília também está mais friozinho do que em São Paulo, do que no Rio. 13 graus apenas para começar o meio de semana. Agora estamos no Nordeste, Fortaleza, 26 graus agora em Fortaleza. E fechando este primeiro giro, estamos em Porto Alegre, está ventando bastante, a gente vê aí no movimento da nossa câmera. 16 graus agora, fiquem com a gente, porque o Hora 1 desta quarta-feira só está começando. E a gente começa contando para vocês que o Supremo Tribunal Federal condenou o primeiro político com foro privilegiado denunciado pela Operação Lava Jato. O deputado Nelson Meurer, do Progressista, foi considerado culpado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na última terça, os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram a favor da condenação do deputado Nelson Meurer por corrupção e lavagem de dinheiro e dos filhos dele, Nelson e Cristiano, por corrupção. Eles foram acusados de receber pelo menos 29 milhões e 700 mil reais em propina de contratos com a Petrobras entre 2006 e 2014. Mais 4 milhões de caixa 2 para a campanha de Meurer
e R$500 mil da construtora Queiroz Galvão, propina disfarçada de doação eleitoral. O ministro Dias Toffoli votou pela condenação do deputado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas discordou de Fachin e Celso de Mello quanto a crime na doação oficial. Considerou que não houve crime no recebimento dos R$500 mil para a campanha eleitoral. O ministro Ricardo Lewandowski votou pela condenação e também não viu indícios de propina na doação para a campanha, mas, diferentemente dos outros ministros, entendeu que Meurer só poderia ser responsabilizado pelos crimes que cometeu quando era líder do Progressistas. O ministro Gilmar Mendes concordou com a condenação de Nelson Meurer por corrupção e lavagem de dinheiro desviado da Petrobras e formou maioria no entendimento de que não houve crime nas doações oficiais. Por unanimidade, o crime cometido por Cristiano Meurer foi considerado prescrito e ele não será preso. Nelson Meurer Júnior pegou 4 anos e 9 meses em regime semiaberto, que permite deixar a cadeia durante o dia. Já o pai deles, o deputado Nelson Meurer, foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, mais multa de R$265 mil e indenização aos cofres da Petrobras no valor de 5 milhões. Os ministros deixaram para a Câmara dos Deputados a decisão sobre a perda ou não do mandato. A defesa ainda tem direito a 2 embargos de declaração. Só depois a pena pode começar a ser cumprida. A defesa de Nelson Meurer e dos filhos afirmou que respeita a decisão, mas que considera a pena muito elevada e, por isso, vai recorrer. A gente fala agora dos protestos dos caminhoneiros, né? Para você que chegou agora, ao Hora 1, está acordando agora, é importante te dizer o seguinte, que aos poucos o movimento dá sim sinais que está chegando ao fim, ou pelo menos perdendo força. Só que durante essa terça-feira, gente, muitos motoristas que tentavam voltar ao trabalho sofreram todo tipo de intimidação. Em Miranorte, no Tocantins, vários homens cercaram um caminhão que tentava passar pelo bloqueio. Para! Eles abriram a porta e tentaram arrancar o motorista. Rasgaram a camisa dele e começaram a agressão. O caminhão cegonha seguia de Betim, em Minas Gerais, para Manaus, no Amazonas, pela BR-153. 2 carros que eram transportados foram danificados. O motorista e um dos agressores foram levados para a delegacia. A polícia abriu inquérito. Confusão também em Jaciara, Mato Grosso. Caminhões que eram escoltados pelo Exército foram parados por manifestantes na BR-364. Um militar tentou negociar, mas não conseguiu acalmar os ânimos. Foi quando uma bomba explodiu e houve corre-corre. Os caminhões aproveitaram para deixar o local, mesmo sendo atingidos por pedradas. Em Santa Catarina, uma família passou de carro por um ponto de bloqueio na BR-101, em Imbituba, quando o veículo foi atacado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes arremessaram vários objetos, entre eles uma barra de ferro que, por pouco, não atingiu a criança que estava no banco de trás. Nenhum dos agressores foi identificado até o momento. A Polícia Militar de Goiás desbloqueou 3 pontos de interdição em rodovias que dão acesso a Senador Canedo, cidade da região metropolitana de Goiânia, e o maior polo petroquímico do Centro-Oeste. Um homem que comandava o protesto e, segundo a PM, tinha 3 passagens pela polícia, foi preso. Para os motoristas, a ação foi um alívio. Estou carregado aqui desde quinta-feira cedo, sem opção nenhuma. Me prenderam. Graças a Deus, eu quero ir embora. Muito tempo aqui parado? Desde sexta-feira, irmão. Em Jataí, também em Goiás, uma granja distribuiu 50 mil aves aos moradores. Elas estavam há dias sem receber ração por causa dos bloqueios. Situação parecida em Regente Feijó, São Paulo. O dono de uma granja precisou doar cerca de 12 mil aves para os moradores. Os animais não poderiam ser abatidos por falta de transporte. O prejuízo foi de R$6 mil.
Daqui a pouquinho a gente vai começar a conversar ao vivo com os nossos repórteres para atualizar todas as informações para vocês nessa quarta-feira. Antes, a gente te conta que ao longo dessa terça, muitos postos do país voltaram aos poucos a receber combustível. Ainda assim, a situação é de escassez. Em São Paulo, por exemplo, os motoristas estão se ajudando para descobrir onde dá para encher o tanque. Em alguns casos, nem os frentistas sabiam dizer quando os caminhões-tanque iriam chegar. Nem os postos sabiam direito quando a gasolina ia chegar, mas os motoristas descobriram. O caminhão chegou escoltado e o pessoal atrás do caminhão. Vamos agilizar as coisas. Quem seguiu o caminhão conseguiu abastecer. Quem chegou mais tarde continuou com o tanque na reserva. Aqui, os 15 mil litros de gasolina acabaram em menos de 4 horas. Tem feriado, tem um monte de coisa aí. E sem gasolina a gente não faz nada. Enquanto isso, os caminhões foram deixando as refinarias e as distribuidoras paulistas. Alguns escoltados, outros sem segurança nenhuma. Mas todos recebidos com festa. E às vezes, até com emoção. Maravilha, maravilha. Estou até arrepiado aqui. Em vários pontos de São Paulo, o trânsito parou quando a gasolina chegou. É que as longas filas tomaram ruas e avenidas importantes. Essa aqui, por exemplo, já ocupa praticamente toda a extensão de uma importante ponte sobre o Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo. Quem está neste ponto da fila já está esperando há mais de 3 horas para abastecer. Esse passageiro cansou de esperar dentro do carro e tentou ajudar os motoristas. Tô com o carro aqui também, tô ajudando, porque senão vira bagunça, né? Alguns postos que não receberam toda a gasolina que pediram colocaram regras para tentar atender mais gente. Aí eles organizaram, tinha um pessoal da polícia, o pessoal compreendeu, fizeram uma fila de carros e uma fila de moto. Então a gente está fazendo democrático, colocando 5 litros para moto e 20 litros para veículos. Pode não ser muito, mas é melhor do que nada. E depois de horas na fila para garantir o combustível, valeu até uma selfie. Porque se contar, ninguém acredita. Valeu até uma foto. 4 horas na fila, o que vocês acham, Persistência, ninguém vai acreditar. Estamos na terra de Mad Max. Pois é, definiu muito bem. Tomara, que esse filme de ação, vamos dizer assim, para muitos é de terror, acabe logo. Gente, claro, para essas filas nos postos diminuírem, os caminhões-tanque têm que conseguir chegar, Então, é importante você saber o seguinte, que os comboios de caminhões-tanque estão sendo mais vistos pelas rodovias do país. Muitos com escolta da polícia e do Exército. Em São Paulo, uma ação da Polícia Militar com o apoio do Batalhão de Choque pôs fim a um bloqueio na maior refinaria da Petrobras, a Replan, em Paulínia. Vamos para lá, então, conversar ao vivo com a repórter Cristina Maia. Cristina, bom dia para você. Minha pergunta é a seguinte, mesmo de madrugada, as saídas continuam liberadas? Olá, Mona Lisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, nesse momento, a Replan ainda está fechada. Olha, vocês podem ver que os portões estão fechados, mas as carretas já estão aqui posicionadas para assim que eles abrirem, daqui a pouquinho, 5h30 da manhã, elas já poderem carregar. O Exército também continua aqui na porta, lá no outro acesso da refinaria tem também carro da Polícia Militar para garantir a segurança, para não ter nenhum problema aqui no acesso à Replan. Durante a madrugada e até agora há pouco, já tem caminhão transitando pela rodovia, carregado não só com combustível, mas também com gás de cozinha. Inclusive, de gás de cozinha que acabou de passar agora há pouco aqui, estava sem escolta, viu, Mona Lisa? Sim. Eles não estão enfrentando problema mais aqui na rodovia, isso desde ontem, quando o Batalhão de Choque chegou aqui. Ontem, todas as forças de segurança trabalharam juntas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Exército, para conseguir fazer a fluidez no trânsito. Vários comboios passaram pela rodovia, comboios grandes, de 9, 10 carretas, inclusive um grande comboio com mais de 100 carretas, chegou a parar a rodovia, levando não só combustível, gasolina, mas também gás de cozinha para abastecer a cidade de Campinas e também outras cidades da nossa região.
um trabalho não só em terra, mas também no ar. O Exército estava com o helicóptero aqui, o Águia também. O Exército montou pontos de controle em 3 rodovias. Aqui na Zeferino Vaz, na Dom Pedro, na Fernão Dias, que faz limite com o estado de Minas Gerais, para garantir a fluidez desse trânsito. Isso porque, no dia anterior, os caminhoneiros que, desde a última segunda-feira, da semana passada, ocupam a estrada, estavam parando esses caminhões para checar a nota fiscal, para saber se estavam sendo levados mesmo esses combustíveis para serviços essenciais. Mas, por enquanto, ontem, pelo menos, tudo tranquilo por aqui, viu, Monalisa? A gente espera que aconteça da mesma forma hoje. Sem dúvida. Esperamos e precisamos, né, que aconteça exatamente assim. Obrigada, Cristina, você e a toda a equipe. Bom, a gente viu agora há pouquinho na reportagem da Janaína Lepre, né, a procura enorme nos postos de combustíveis. Vamos checar então a situação agora, ao vivo, às 5h15 da manhã. Em São Paulo, a gente conversa com o repórter Guilherme Pimentel. Oi, Guilherme, conta para todo mundo a informação mais esperada do dia. Oi, Monalisa. Madrugada que já tem fila em um posto aqui na Zona Sul de São Paulo, mas também tem combustível, uma boa notícia. A gente conversou com os funcionários desse posto, eles contaram que ele foi reabastecido ontem às 7 horas da noite, então agora, 10 horas depois, ainda tem combustível, a gasolina está acabando, eles estimaram aqui em cerca de 5 mil litros, ainda tem mais etanol, não tem gasolina, nem etanol aditivado, nem diesel, mas o pessoal está aproveitando para reabastecer. E um detalhe importante é que as filas estão menores, pelo menos a que nós estamos vendo. Quando chegamos aqui, contamos só 10 carros na fila. Quem estava abastecendo disse ter esperado 15 minutos para conseguir abastecer. Muito diferente do que a gente viu nas madrugadas e durante o dia na semana passada e até segunda-feira, quando nós rodávamos a cidade, não vimos nenhum posto aberto, um ou outro muito difícil de encontrar. Sim. E filas que dobravam quarteirões, centenas de carros esperando, tinha gente que dormia nos carros com cobertores para ver se conseguia abastecer o carro. O que nós vimos nessa madrugada, mais postos abertos, abastecendo e filas menores, como esse aqui no caso. O movimento não para, a fila continua, ela até aumentou um pouquinho desde a hora que nós chegamos aqui, está dobrando a esquina ali atrás. Mas ainda não é muito grande, não tem confusão, o pessoal não está esperando muito tempo. Esse é um reflexo de um balanço que o próprio Sincopetro divulgou, no último balanço que eles divulgaram, né, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, que 12% dos postos da Grande São Paulo foram reabastecidos ontem. Isso notícia boa, porque tem feriadão chegando, tinha gente que tinha cancelado viagem, agora pode ter uma esperança de reabastecer o carro e conseguir aproveitar esse feriado. Está mais fácil de abastecer, mas ainda longe de ser normalizada a situação, Monalisa. Mas é isso, já a esperança e, de fato, aquele sofrimento com filas intermináveis parece que vai ficar coisa do passado. Vamos acompanhar direitinho. Obrigada, Guilherme. Sabem quem ficou na fila dos postos de madrugada também, depois de um perrengue daquele? Isabela Camargo. Opa! Dá só uma palhinha da saga. 3 da manhã, vi um posto. 3 da manhã, estava vindo com o transporte aqui para a TV, aí vi um posto aberto, voltei, não tinha fila, consegui abastecer. É uma felicidade, né? Aqui. É uma felicidade grande, porque aí te dá um pouco mais de segurança. Mas também você já repensa vários hábitos na cidade. Né? Andar mais de ônibus, andar mais a pé, enfim, foi bom. Então, o transporte é porque aqui na TV Globo também teve um esquema de revezamento para a gente estar aqui para trabalhar para vocês, porque todo mundo foi afetado por essa... 5 dias sem carro nenhum. É isso aí. Mas, enfim, depoimento dado. Vamos falar da previsão do tempo, feriadão. Sim, o Guilherme falou, né? Muita gente até estava pensando se cancelaria ou não viagem. Bom, com combustível ou não, a previsão é a seguinte. Conta, Bela. Tem uma frente fria chegando, tá? Que vai mudar o tempo bastante na região sul. Aliás, olha, essa frente fria, né, é mais uma desse outono. Só quero te lembrar que falta menos de um mês para o inverno. Não quero nem ouvir isso. Então, mas uai. Não. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu já peguei aquelas pantufas que eu ganhei de alguém no inverno passado. Maria. Já tá tudo preparado para usar. Deixa no jeito, porque já vai esfriar mais, tá? Mas olha, essa frente fria que está se aproximando do Rio Grande do Sul, essas são as últimas imagens do satélite. A gente vê o quê? Não precisa nem explicar muito, né? Uma grande massa de áreas de instabilidade chegando. Então, o risco hoje para o centro-sul do Rio Grande do Sul ao longo do dia é de chuva forte, rajadas de vento e raios, tá? E aí vai ser um dia também com bastante vento. Você até viu na câmera de Porto Alegre que estava balançando. Então, já é o reflexo da frente fria chegando. Tá. E aí, Santa Catarina e Paraná não tem chuva, mas é um dia que vai ventar bastante, tá? Então, mudança do tempo aqui para o Rio Grande do Sul, no restante do país,
poucas alterações. A gente tem chuva aqui para a região dos Lagos no Rio, litoral do Espírito Santo, do sul da Bahia até o Rio Grande do norte do Ceará até aqui o Acre e o norte de Rondônia. Restante do país, todo esse amarelão, muito sol, poucas nuvens e umidade do ar abaixo de 30%, especialmente à tarde. Sim. As temperaturas ainda não tiveram tanta mudança com essa frente fria, porque ela ainda nem chegou, né? Então, nós temos mínima de 13 em Porto Alegre, a mesma de São Paulo, Rio de Janeiro, 12 em Belo Horizonte, 21 em Cuiabá. A gente vê aqui que o reflexo, né, anterior já passou, voltou tudo à normalidade, 24 em Palmas, São Luís, Fortaleza, Macapá, Manaus e também Boa Vista. E aí, para encerrar... para encerrar não, tem máximas aqui, 28 Porto Alegre, porque vai esquentar bastante, tá? 29 no Rio, São Paulo ainda continua com a temperatura amena 24 e 36 em Palmas. Agora sim, para encerrar, fizemos esse mapa especialmente já com balanço de maio. Os estados em azul foram as capitais em que a chuva ficou acima da média. Não é que choveu demais no estado inteiro. Capitais com chuva acima da média. E os estados em laranja, chuva abaixo da média. Então, olhando assim de bate-pronto, o que a gente entende? Que choveu menos do que o normal nesse mês de maio, na maioria dos estados. São Paulo, então, choveu muito menos. Depois a gente fala mais sobre isso. É isso, sempre tomar cuidado, não gastar água à toa, porque... é um hábito que tem que ficar para sempre lá, desde a crise hídrica. E aí, na próxima conversa, eu trago os detalhes do feriado. Exato, até já, Bela. Até. E que Brasil você quer para o futuro? Até setembro você pode e deve responder essa pergunta e aparecer aqui nos nossos telejornais, seu representante da sua cidade. Hoje, o primeiro recado vem do Amapá. Meu nome é Angela Rola, moro em Tartarugalzinho, Amapá. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais qualidade de vida, valorizando educação, saúde e segurança pública. Eu sou a Emily de Santo Antônio do Caiuá, Paraná. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais educação e mais oportunidade para os jovens. Eu me chamo Noel, falo aqui da cidade de Simolândia, Goiás. O Brasil que eu quero um Brasil que invista mais na lavoura, que invista mais no agronegócio, que invista mais nesses setores que colocam alimento na mesa de todos nós brasileiros. O nome completo é José Praxedes de Medeiros Sobrinho. Falo da cidade de Major Isidoro, Alagoas. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais educação, mais amor, mais saúde e mais igualdade para todos. Nós somos alunos da Escola Municipal Colégio São Miguel, Rio Preto, Minas Gerais. E o Brasil que nós queremos para o futuro é um Brasil onde as pessoas valorizem os rios e cuidem de suas águas, pois ela é fonte de vida. O meu nome é Maria das Dores e eu moro na cidade de Mantenópolis, Espírito Santo. O Brasil eu quero é um Brasil honesto e com muita paz. Meu nome é Roberto. Olá, meu nome é Maria. Nós estamos falando aqui de Ibiratá, localizado ao sul da Bahia. E o Brasil que nós queremos é um Brasil onde podemos crescer com igualdade e respeito. Coisa mais linda esse recado da Maria e do Roberto da Bahia. Também o pessoal da escola ali em Jogralzinho, em dupla, sozinho. Você pode mandar o seu vídeo do jeito que você quiser, sendo então o representante da sua cidade. É o seguinte, dicas para fazer o seu vídeo, você tem no Globoplay, na página do Hora 1 na internet e também no g1.com.br/Brasil que eu quero. Lembrando a todos vocês que nesses endereços também dá para rever as mensagens, como uma mensagem fofa da Marina da Bahia, ok? E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. Governo comemora o fim dos bloqueios nas estradas, mas grupos de caminhoneiros permanecem concentrados em vários pontos. 24 horas depois, o ministro da Fazenda nega a alta de impostos. Estamos de volta para falar mais sobre a greve dos caminhoneiros, a reação do governo. Agora, a história é a seguinte, o governo subiu o tom, gente, contra os infiltrados no movimento dos caminhoneiros. Para ministros, agora a maioria dos protestos é de cunho político. Foi tudo muito rápido. Em votação simbólica, o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que retira de diversos setores da economia o benefício da redução da contribuição previdenciária.
é a chamada reoneração da folha de pagamento. Esse projeto já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada e o governo precisa dele para bancar parte do desconto de 46 centavos no litro do óleo diesel prometido aos caminhoneiros. O texto aprovado também incluiu a proposta de zerar a alíquota do PIS/COFINS sobre o óleo diesel, que tinha sido aprovada na Câmara. O presidente Michel Temer vai vetar essa parte do projeto. Com isso, evita que o texto retorne à Câmara dos Deputados. Antes da votação e após um encontro no Palácio do Planalto, o presidente Temer e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, divulgaram nota conjunta, onde afirmam ser importante evitar que, tendo alcançado seus objetivos, esse movimento venha a ser usado com objetivos políticos e que os poderes executivo e legislativo estão unidos na defesa dos interesses nacionais e assumem o compromisso de aprovar e colocar em prática, no menor tempo possível, todos os itens do acordo. Desde sábado, o Planalto promove pelo menos 2 reuniões diárias para avaliar a situação de desabastecimento no país. Nessa terça-feira, o governo começou a mudar de foco. Deu como atendida a pauta dos caminhoneiros e adotou um discurso mais duro contra aqueles que considera infiltrados no movimento de paralisação. O ministro da Casa Civil disse que não há mais resistência dos representantes dos caminhoneiros ao fim do bloqueio das rodovias e afirmou que o problema estava sendo provocado por pessoas que nada têm a ver com o movimento inicial. A greve dos caminhoneiros, na palavra deles, ela foi levantada por todas as autoridades, os representantes das entidades que dialogaram e dialogam com o governo. Eles disseram que a paralisação acabou, a greve acabou. E o que nós tivemos dali em diante, e estamos tendo, são manifestações que envolvem populares, envolvem outras pessoas que não caminhoneiros, e também, em alguns casos, caminhoneiros, é óbvio, né? Em que o cunho da manifestação já não ela extravasa as questões e reivindicações dos caminhoneiros e ganha já um corpo de manifestações políticas. O governo ainda não dá a situação como normalizada, mas já mudou o vocabulário. No lugar de bloqueios, o ministro-chefe da Casa Civil fala em concentração de caminhoneiros. Padilha disse ainda que, apesar dos avanços na retomada da distribuição de combustíveis, é necessário avançar no abastecimento de alimentos, remédios e insumos agrícolas. Pois é, para cumprir o acordo com os caminhoneiros, o governo tenta, viabilizar as medidas que atendem às reivindicações da categoria. Só que vai haver prejuízo aos cofres públicos. Para compensar, então, a despesa extra, o ministro da Fazenda chegou a falar na segunda-feira, a gente mostrou aqui na terça, ele falou claramente em relação ao aumento de impostos. Só que ontem, gente, a situação mudou. Eduardo Guardia disse que foi mal interpretado e negou a possibilidade do governo aumentar impostos, mas não deixou claro como pretende, então, tapar mais este rombo no orçamento. O que nós faremos é a redução de incentivos fiscais. Então, eu deixei absolutamente claro na entrevista que em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. O que eu não fiz na entrevista foi detalhar quais as reduções de incentivos fiscais seriam apresentadas. Essas idas e vindas das ações, das palavras dos representantes do governo mexem demais com o mercado financeiro. As ações da Petrobras, por exemplo, se valorizaram nessa terça depois da fortíssima queda da segunda-feira. E com isso, a Bolsa de São Paulo fechou em alta. Os papéis preferenciais da empresa fecharam em alta de 14%. Praticamente o mesmo percentual da queda registrada na segunda-feira. Com a recuperação, o Ibovespa ficou positivo. Mas a valorização não foi suficiente para anular as perdas do ano. O Ibovespa ainda acumula queda de 0,43%. E pelo menos a Petrobras saiu do 4º para o 2º lugar entre as empresas mais valiosas da Bolsa. Até semana passada, ela era a primeira. O presidente da companhia garantiu hoje a investidores que a Petrobras não vai abrir mão da sua política de preços. Dentro daquilo que está
em discussão com o governo, está mantida assim, independentemente da periodicidade, a nossa prerrogativa de fazer os ajustes que sejam necessários. Pedro Parente explicou que a empresa deu uma contribuição para solucionar o impasse criado pela greve dos caminhoneiros e permitiu uma interferência do governo para baixar o preço do diesel. Naquele momento, claramente entendemos que para dar uma chance maior, a gente conseguir manter estes conceitos sobre a nossa política de preço, precisávamos sim, naquele momento, de ter a coragem de fazer este movimento que foi feito e que permitiu a abertura das discussões entre o governo e os grevistas. Este economista acredita que é difícil prever como será a performance da Petrobras na Bolsa daqui para frente, já que falta esclarecer muitos pontos das medidas tomadas pelo governo. O que a gente tem que verificar é, de fato, qual vai ser a nova política. Os preços vão ser controlados, vão ser tabelados. Se os custos aumentarem e a Petrobras for obrigada a manter o preço na refinaria, de que maneira essa diferença vai ser compensada? Então fica muito difícil ainda prever como se comportarão os preços, até porque não está muito claro de que maneira que vai ser feito esse controle de preços. Pois é, em meio a toda essa discussão, tem mais uma informação importante, que é a seguinte. A ministra Maria de Assis Calsing, do Tribunal Superior do Trabalho, concedeu ontem à noite uma liminar em que considera abusiva e ilegal a greve anunciada pelos petroleiros. O pedido partiu da Advocacia Geral da União e da Petrobras. A ministra estipulou multa salgada de R$500 mil por dia às entidades sindicais, caso haja, então, a paralisação, além de prever também punição para quem impedir o livre trânsito de bens e de pessoas. Bom, a paralisação dos caminhoneiros causa prejuízo de milhões de reais, para vários setores, inclusive para a maior região exportadora de frutas do Brasil, que é o Vale do São Francisco. A produção está estocada há quase 15 dias e corre o risco de apodrecer. Nesta plantação de manga em Petrolina, no estado de Pernambuco, a regra básica da agricultura de que quem planta, colhe, teve que ser mudada. Estamos com uma superlotação de fruta da última semana e também esse mesmo volume de 130 toneladas da semana passada e dessa semana também, né? E estamos impedidos de colher a fruta da próxima semana para não haver uma super lotação de fruta, né, no estoque e, consequentemente, reduzir o preço. Em 2 semanas, essa fazenda deixou de vender cerca de 260 toneladas de mangas porque não tem quem leve a produção. São 4 câmaras frias lotadas, sem espaço. E mesmo se as frutas forem embarcadas hoje, ainda há o risco de que elas apodreçam no caminho. Normalmente, um galpão como esse tem de 100 a 200 pessoas trabalhando todo dia. E esta é só uma parte da cadeia produtiva. Em uma semana, deixaram de ser comercializadas cerca de 40 mil toneladas de uvas, 60 mil toneladas de mangas e 200 mil toneladas de outras frutas, como goiaba e acerola, por exemplo. Um prejuízo que, segundo a Associação dos Produtores e Exportadores do Vale do São Francisco, já ultrapassa os 570 milhões de reais. A fruta, ela depende 100% do caminhão. Por quê? Como a fruta é perecível, se você não tem esse caminhão, você precisa estocá-la numa câmara fria e de alto custo para esfriar. E quando não cabe mais na câmara fria, que é o que está acontecendo aqui na região, a fruta está ficando no campo. Com essa fruta ficando no campo, tem agora problemas de sanidade vegetal. A fruticultura irrigada ocupa uma área de 120 mil hectares entre os estados de Pernambuco e Bahia e emprega 240 mil pessoas. Mas sem poder colher e nem embalar, os funcionários das fazendas estão ganhando folgas coletivas. Só nessa empresa foram 1.000 funcionários e o risco é de demissões. No momento, todo o pessoal de colheita e embalagem estão de folga, mas isso continua um custo para a empresa. A gente só não tem o custo de transporte e alimentação, mas todos os outros custos permanecem. E perdurando a greve, nós teremos que dispensar o pessoal porque esse custo fica inviável.
Pois é, os alimentos têm que chegar, né, nas centrais de abastecimento. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Na central de abastecimento do Rio de Janeiro, o fornecimento de produtos começa a se normalizar. A administração do entreposto informou que 178 caminhões já descarregaram alimentos para comercialização. O repórter Edivaldo Dondossola está ao vivo, então, na Ceasa do Rio de Janeiro e mostra a situação para a gente agora neste comecinho de manhã. Dondossola, é o seguinte, vai ter fruta na casa das pessoas no feriadão? Dá o serviço. Bom dia. Oi, Mona Lisa, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligadinho no Hora 1. Vai ter fruta e vai ter muito mais, porque olha como é que tá a Ceasa a essa hora da manhã. As lojas só abrem oficialmente às 6 horas, daqui a pouquinho, portanto, mas já tá muito movimentado por aqui, bem diferente do que a gente viu nos últimos dias. Olha, tô falando pra vocês que não dá nem pra se movimentar direito por aqui, de tanta carga chegando, de tanta gente trabalhando. Vou mostrar aqui o que já chegou, ó. Aqui do ladinho o Henrique Lima vai mostrar, ó. Tem chuchu, tem abobrinha, ali do lado tem pimentão. Tem muita coisa chegando por aqui, principalmente essas cargas que vêm da região serrana, que abastece de frutas, hortaliças, aqui a Ceasa, que é a segunda maior central de abastecimento do país, a segunda também da América Latina. Agora, tem coisa que está vindo de mais longe, de outros estados, que ainda não chegou por aqui. O pessoal da academia, principalmente, está preocupado, porque o que não chegou ainda? Não chegou ovos, não chegou batata doce, não chegou banana, não chegou batata inglesa, não chegou cenoura, e o que chegou por aqui está com um precinho salgado. Vou falar agora com o Beto, que trabalha já há 8 anos aqui na Ceasa. Beto, tá chegando o precinho um pouquinho mais alto do que normalmente, né? Um pouquinho mais alto, sim. O milho que no normal custa R$20 no dia a dia, tá custando aproximadamente por 40. Dobrou de preço. O milho aqui nessa saca que vem mais ou menos 40 espigas. Agora tem outros produtos que eu já apurei aqui também, aumentaram de preço. Por exemplo, a caixa de alface, que antes da greve era vendida por 10, 15 reais, agora está saindo a caixa por 40, 70 reais. Outra coisa, por exemplo, ó, caixa do tomate, que antes saía por 40, 50 reais antes da greve, agora está saindo, Mona Lisa, por até 150 reais. O preço está salgado, mas à medida que as mercadorias vão chegando por aqui, deve se normalizar esse preço nos próximos dias, Mona Lisa. Sim, em horas até, né? Porque tem muita procura, está tendo produto também, mas fiquei com uma dúvida, Edivaldo. O produto está chegando fresquinho, já para consumo ou muita coisa verde ainda? Dá para barganhar? Aquela choradinha consegue também reduzir o preço? O que você sentiu para a gente fechar o nosso papo? Olha, Mona Lisa, aqui na Ceasa, nessa parte que a gente está, que é a Feira Livre, que é no pavilhão 21, essa aqui é a feira do atacado, né? Aqui os produtores, eles revendem para outros comerciantes que vão revender. Se já está chegando um pouquinho salgado para o comerciante que vai revender para o consumidor final, a gente sabe, né? Essa conta que vai pagar um pouquinho lá no final ainda é o consumidor final que vai buscar essa mercadoria no mercado, na mercearia, no mercadinho perto de casa. Sem dúvida. Obrigada, Edivaldo, pelas suas informações. Que imagem boa, que esperança. Eu estava esperando mostrar isso há alguns dias. É isso. Tem, então, fruta, legume e verdura, tudo fresquinho, com preço ainda alto, mas lá na Ceasa do Rio de Janeiro. Obrigada. Ó, queria ficar com essa imagem mais até de tão boa que é. Mas vamos continuar aqui com o noticiário para contar para vocês o seguinte. Em Minas Gerais, a Polícia Militar identificou 100 pontos no estado em que caminhoneiros estariam, então, sendo impedidos de deixar as rodovias. A PM prepara, gente, para hoje, então, uma ação nesses locais para ajudar a liberar os caminhões. O repórter Sérgio Marques está no anel ali da rodovia de Belo Horizonte, dá detalhes sobre essa operação. Aliás, operação importantíssima, né? Bom dia. Pois é, Mona Lisa, muito bom dia. Olha, o governo de Minas Gerais anunciou ontem que identificou pelo menos 180 pontos de imobilização nas rodovias aqui de Minas Gerais. E que, como você disse, em pelo menos 100 deles, os caminhoneiros que querem deixar a paralisação estão sendo ameaçados. Por isso, ontem à tarde, em uma reunião aí com um comitê de crise, o governador Fernando Pimentel, do PT, anunciou que o governo do estado vai atuar para que esses caminhoneiros consigam seguir viagem. De acordo com ele, a Polícia Militar foi acionada, então, nessa operação para monitorar esses pontos e garantir a segurança desses caminhoneiros que querem deixar a paralisação, Mona Lisa. E isso deve acontecer a partir de hoje. E a gente aproveita, então, para atualizar agora
a situação de Belo Horizonte para as pessoas que estão madrugando aí com a gente. Filas em postos continuam gigantescas. A gente deu uma volta hoje nessa madrugada pela cidade. A gente viu que muitos postos não estavam abastecendo e que muitas pessoas dormiram na fila, até em postos que estavam fechados, na esperança aí que eles serão reabastecidos pela manhã. E a gente fala também que o transporte público desde ontem já opera com um quadro normal, mas em compensação, Mona Lisa, os metroviários aqui de Belo Horizonte entraram em greve. Então, o metrô aqui, os trens só estão rodando com uma escala mínima aí de 5h30 às 9h30 da manhã. No restante do dia, as estações aí continuam fechadas, ficam fechadas, Mona Lisa. Tá certo, Sérgio, é isso. As complicações estão aí, né? Quando a gente conta sobre uma situação como essa, na verdade, a gente está ajudando vocês a se programarem, mas o que é menos ruim é que a gente está numa semana, digamos assim, mais morta em véspera de feriadão. Obrigada, Sérgio, pelas suas informações, a toda a equipe também. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. Jornalista que fazia oposição ao governo russo é encontrado morto na Ucrânia. E as dúvidas de Tite para escalar a seleção que enfrenta a Croácia. Estamos de volta e com boa notícia. Você viu ontem, né, aqui no Hora 1, a chegada de um avião em Pernambuco carregado com produtos médicos para o atendimento de pessoas que fazem hemodiálise. O reforço chegou em boa hora, sim. 32 municípios do Agreste aguardavam e muito essa carga. A operação, gente, só foi possível por causa da parceria entre o Ministério da Saúde e as Forças Armadas. As primeiras 8 toneladas chegaram na base aérea do Recife. São remédios usados por pacientes renais que precisam fazer sessões de hemodiálise no Agreste do estado. A carga saiu de São Paulo e foi de caminhão até Montes Claros, em Minas Gerais. Lá foi carregada no avião da Força Aérea. O envio foi uma solicitação do Ministério da Saúde ao Ministério da Defesa. A clínica em Caruaru tem 360 pacientes de 32 cidades pernambucanas. Se essa carga fosse escoltada de caminhão, poderia demorar mais de 3 dias para ser entregue no interior de Pernambuco. De avião, demorou menos de 3 horas para chegar aqui. Todos nós fica aliviado, porque a gente só pensa no pior, né? Quer dizer, chegou o medicamento, alegria total. Em Campinas, uma das principais fornecedoras de insumos para diálise do país não consegue escoar a produção. Aqui são carregadas 30 carretas por dia, mas agora apenas 2 chegam diariamente. Uma ambulância veio de Minas Gerais para levar o medicamento para o Hospital das Clínicas de Uberlândia. Os veículos estão passando com uma certa dificuldade nas barreiras, porém, quando ele chega nos destinos para descarregar as mercadorias, quando eles vão retornar para a fábrica novamente para fazer novos carregamentos, a paralisação não está deixando eles seguir viagem porque estão vazios. Em Itapetininga, os postos de saúde só devem reabrir na segunda-feira. Cheguei aqui e não sabia o que estava acontecendo, ninguém avisou a gente, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? Em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, o hospital da cidade suspendeu as cirurgias eletivas. Estão sendo priorizados procedimentos de urgência. Em Porto Alegre, o sindicato que representa as farmácias alerta que começa a faltar medicamentos. Em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, das 13 indústrias que produzem medicamento, 5 estão funcionando parcialmente. A principal preocupação é com as caldeiras que precisam de combustível para funcionar. Também faltam vidros para remédios líquidos e matéria-prima para a produção de remédios. Pois é, a situação ainda está complicada, gente, em vários aeroportos do país. Vamos então agora ao vivo para Brasília conversar com a repórter Maria Fernanda Soares. Ela conta para a gente que Brasília deve receber hoje, o aeroporto, né, 19 caminhões-tanque com querosene de aviação. Essa é uma ótima notícia. Bom dia. Ótima notícia. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia a todos. Quer notícia melhor para quem está aqui, ó, para aproveitar esse feriadão e estava com medo danado de não embarcar? Pois é, né? A gente está vendo aí, ó, movimentação normal para feriado, mas é a expectativa de chegar aí mais novos 19 caminhões-tanque para abastecer aqui o Aeroporto Internacional de Brasília. Ontem chegaram mais 19.
1 milhão de litros de querosene de aviação que chegaram aqui, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal, aí com o apoio também das Forças Nacionais e também do Exército. O que aconteceu com isso, Mona Lisa? O nível do reservatório daqui subiu muito, de 18%, que estava ali no nível bem crítico, para 66%, que segundo a Inframérica, que é a empresa responsável pela administração do aeroporto aí, já é um nível de regularização. A Inframérica, inclusive, diz que já está chegando ali nesse nível de regularização. O João Carlos Badalo vai mostrar para a gente aqui, o nosso repórter cinematográfico, olha só. A movimentação por aqui é normal para essa véspera de feriado prolongado. Dos 16 voos que estão programados para agora de manhã, todos confirmados, não há nenhum cancelamento. Agora, como você falou aí no iniciozinho, né, Mona Lisa, a situação ainda é crítica em alguns aeroportos. Segundo a Infraero, né, dos 54 aeroportos que estão ali na responsabilidade da Infraero, 8 estão sem combustível. A gente vai dizer agora aí quais são eles. É o de São José dos Campos, em São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, Campina Grande, na Paraíba, Juazeiro do Norte, no Ceará, Palmas, Tocantins, Imperatriz, no Maranhão, Londrina, Paraná, João Pessoa, Paraíba. Então, nesses aeroportos, Mona Lisa, a orientação é só pousar avião que tenha combustível suficiente para seguir voo. Obrigada, Maria Fernanda. Você e toda a equipe. Nos últimos dias foi uma situação tão diferente aí em Brasília. É muito bom reportar boas notícias. Obrigada. Muito bom. Até a repórter está satisfeita. Olha que coisa boa. Obrigada para você. Bom trabalho. Tchau, tchau. Pois é, gente, agora as notícias internacionais para vocês. E é o seguinte, as autoridades belgas identificaram um homem que matou 3 pessoas na cidade de Liege. Nós vamos falar ao vivo, então, com a correspondente Cecília Malan, em Londres. Cecília, bom dia. A polícia revelou detalhes? Bom dia, Mona Lisa. Bom dia a todos. O homem foi identificado como Benjamin Herman, de 36 anos. Ele tinha deixado a cadeia numa saída temporária de 2 dias. A polícia trata o caso como um ataque terrorista de um lobo solitário, ou seja, ele agiu sozinho. Benjamin Herman foi morto por policiais depois de fazer uma refém e invadir uma escola. Antes, ele atacou 2 policiais com uma faca, roubou as armas delas e fez disparos. As mulheres não sobreviveram. Ele ainda atirou e matou um homem que estava dentro de um carro. A polícia diz que Benjamin fazia parte de uma lista de suspeitos por manter contato com extremistas dentro da prisão. Ele tinha sido preso por tráfico de drogas e roubo. Um jornalista russo, conhecido por ser um crítico do governo de seu país, foi assassinado em Kiev, na Ucrânia. Arkady Babchenko, de 41 anos, foi encontrado com tiros nas costas e chegou a ser socorrido pela mulher, mas morreu na ambulância a caminho do hospital. Ele foi correspondente de guerra e ficou conhecido pelas críticas ao presidente russo Vladimir Putin. O jornalista denunciou a ação militar russa na Síria e na Ucrânia. A polícia ucraniana já disse que o assassinato está ligado à atuação dele como jornalista. Infelizmente, não seria a primeira vez. E a discussão sobre o fim do programa nuclear norte-coreano ganhou mais um capítulo. Um representante de alto escalão da Coreia do Norte é esperado em Nova York. Kim Yong-chol precisou de uma permissão especial para viajar aos Estados Unidos. Ele já foi chefe da agência de espionagem norte-coreana. O principal conselheiro do ditador Kim Jong-un terá conversas com o secretário de Estado americano Mike Pompeo. O encontro deve ocorrer até o fim de semana. Os dois vão tratar da cúpula entre os dois países, que estava marcada para o dia 12 de junho, mas foi cancelada pelo presidente Donald Trump. Agora, com esse encontro em Nova York, aumentou a chance da reunião ser mantida. Por enquanto, Mona Lisa, boa notícia é que os dois lados, Estados Unidos e Coreia do Norte, deixaram de trocar aí ameaças de guerra. Bom trabalho para vocês. Estamos acompanhando tudo aqui de longe ao longo dos últimos dias, viu? É verdade, a situação aqui está bem complicada, mas que bom aí que há uma esperança de retomada do diálogo, então, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Obrigada, Cecília. Bom feriadão para você. Eu vou pausar um pouquinho, volto segunda-feira. Tchau, querida. Obrigada. Falando em feriado, vamos conversar com a Isabela. Você quer saber tudo da previsão do tempo? A pessoa já chega falando que tem mudança. Só uma observação. Quem vai folgar agora?
Porque da outra vez, né? Minha amiga, olha, 1º de maio aqui foi um negócio que, olha, a gente fez uma edição de tragédia, agora é hora de pausar. Exatamente. Conta do tempo, Bela. Isso. Frente fria chegando junto com o feriado. Sim, tá, mas não. Eu falei mudar. sim, mas eu quero falar não. Mas vai mudar o tempo hoje no Rio Grande do Sul. Lá longe. Olha só, vai chegar em São Paulo no sábado, não. mas já eu converso sobre isso. Mona, olha só, as últimas imagens de satélite mostram essa massa de nuvens de temporais. São áreas de estabilidade que vão alterar o tempo hoje, especialmente no centro-sul gaúcho, levando chuva forte, com rajadas de vento e também raios. Isso hoje para o centro-sul do Rio Grande do Sul. No restante do estado, Santa Catarina e Paraná, vai ser um dia que vai ventar bastante, tá? Amanhã essa chuva se espalha. Já eu dou mais detalhes. No restante do país, nessa quarta-feira, a gente não percebe grandes mudanças. Então, a gente tem chuva isolada da região dos lagos no Rio até o Rio Grande do norte do Ceará até aqui o Acre e o norte de Rondônia. No restante dos estados, este amarelão significa muito sol, poucas nuvens e pouca umidade no ar também, especialmente à tarde, abaixo de 30%. Isso é muito, é pouco. Isso é metade do ideal para a saúde. Então, a gente já vai sentindo aqueles desconfortos, tá? Totalmente. No corpo ao longo do dia. É a cara do tempo seco, é a cara do outono mesmo. As máximas ficam assim. Destaco mais uma vez Porto Alegre, com o calorão da pré-frontal. Hoje, então, faz 28 graus. Aí, depois, nos próximos dias, a temperatura vai cair uns 10 graus, tá? Para vocês que estão aí no Rio Grande do Sul. Curitiba ainda com a temperatura mais baixa, 22. São Paulo também 24. Belo Horizonte 25. 34 Cuiabá. 36 Palmas. 32 Boa Vista. Agora sim, nós vamos falar sobre o feriado. Esse mapa diz tudo, tá? Do que vai acontecer hoje até segunda-feira. A frente fria, ela já vai voltar para cá. Ela está iniciando, então, viagem agora lá no Uruguai. Hoje traz chuva para o Rio Grande do Sul. E aí, ao passar dos dias, esse mapa, então, mostra chuva até segunda-feira, vai espalhando chuva para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo no sábado, Rio no sábado, tá? E aí, depois da chuva, é que vem o frio. Sabe quando criança faz assim para fazer pergunta para professora? Pode perguntar. Professora, a frente fria não enfraquece nesse caminho? Ela tende a enfraquecer. Tanto que se a gente olhar, boa pergunta, olha que aluna, gente. Olha. É o seguinte, se a gente olhar os tons aqui da nossa escala, o que a gente vê? Esse azulado mais escuro, ou seja, a chuva mais volumosa, é prevista para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E ela vai chegando aqui no Sudeste com menos intensidade. Tô torcendo para ela ser fraquinha. Isso. Olha, tanto que a temperatura, por exemplo, enquanto no Rio Grande do Sul vai cair 10 graus, aqui em São Paulo, a gente já está sentindo, né, friozinho, noites e madrugadas mais frias, nós teremos uma quedinha, mas não tão grande quanto no Rio Grande do Sul. Então, a tendência ela vem enfraquecendo mesmo. Pronto, respondido. Agora, com o sol ou com chuva, eu espero que o seu feriado seja ótimo. Eu estarei aqui amanhã com a Jaqueline Brasil. Isso será ótimo se você estiver aqui com as nossas meninas Isabela e Jaqueline. Descansa. Obrigada. Até mais. Até segunda, Bela. Até. Agora o esporte para você em Londres. A seleção brasileira continua a preparação para a Copa do Mundo sem dar pistas do time titular, né? Que vai enfrentar domingo a Croácia. Olá, amigos do Hora 1. Finalmente, nessa quarta-feira, o técnico Tite terá todos os 23 convocados juntos. Casimiro e Marcelo, campeões com o Real Madrid da Champions League, se apresentam aqui em Londres. O último a chegar foi Roberto Firmino, que é do Liverpool e perdeu essa decisão. O Firmino mal chegou, já foi para o campo, não quer perder tempo, afinal de contas, a concorrência aqui na seleção é muito grande e está todo mundo de olho numa vaguinha entre os titulares, até porque nesses dias de trabalho o Tite ainda não esboçou um time titular, não revelou os planos dele, então a concorrência está aberta, está todo mundo querendo jogar a estreia na Copa do Mundo no dia 17 contra a Suíça. Antes, porém, a seleção tem 2 amistosos, o primeiro deles nesse próximo domingo contra a Croácia em Liverpool. Quem conversou com a gente foi o zagueiro Thiago Silva, que falou sobre essa briga por posições na seleção brasileira. O Thiago Silva é um dos mais experientes, no momento está atrás do Miranda e do Marquinhos, por exemplo, na defesa. O Marquinhos e o Miranda foram os 2 zagueiros mais utilizados pelo Tite desde que ele assumiu. E o Thiago falou também sobre essa nova chance de disputar uma Copa do Mundo. Ele está indo para a 3ª Copa do Mundo, estava em 2014 e falou daquele pesadelo que foi o 7-1 para a Alemanha. E era difícil mais para mim estar fora do que propriamente dentro, porque dentro eu poderia fazer alguma coisa. É claro que as pessoas falam, pô, isso foi um livramento, né? Muitas pessoas já me falaram, foi um livramento para você.
Mas eu me sinto culpado como todos os outros, como se eu estivesse dentro de campo. Foi muito triste para mim por estar fora, mas acredito que para vocês também, né? Então, a frustração foi de todos nós. Agora o Brasileirão, 7 partidas abrem hoje à noite a 8ª rodada. Vamos conferir então os confrontos. O Vitória recebe o Internacional. O Vasco enfrenta o Paraná. O Sport pega o Atlético Mineiro. A Chapecoense joga contra o Ceará. O invicto São Paulo recebe o Botafogo. Tem ainda Cruzeiro e Palmeiras e Grêmio e Fluminense. Para rever as nossas reportagens, você vai lá no Globoplay, tem tudinho. Agora as notícias da sua região, depois do Bom Dia Brasil, claro, com as informações sobre o enfraquecimento, então, da greve dos caminhoneiros, a retomada da rotina, os alimentos chegando às centrais de abastecimento. Você vai saber tudinho aqui na TV Globo. Desejo a todos um ótimo feriadão. Eu volto a revê-los na segunda-feira. Tchau, tchau.